Hoje é dia 13 de abril de 2024 e estamos aqui na nosso segundo aulão de literatura. Hoje, né, dando sequência ao conteúdo da aula anterior, que tem a ver com a especificidade da linguagem na literatura, a gente vai ver um pouco sobre figuras de linguagem, que é justamente esse recurso utilizado na literatura para diferenciar de outros discursos, né, para diferenciar a literatura, o discurso literário do discurso que visa comunicar, que visa informar, que visa dar instrução. Bom, aqui tem um breve resuminho, né, do que a gente viu na aula anterior, e o, a categoria, né, de figuras de linguagem é um item que auxilia na compreensão, né, do fenômeno de ampliação de significação das palavras, né? Como é que isso acontece na literatura? Como, né? Quando eu entrei no curso de letras, um professor sempre falava assim que no curso a gente ia aprender a não exatamente definir o que é literatura, mas entender como ela funciona, né? Então, as figuras de linguagem são conteúdo que nos ajuda a entender como é que a especificidade da linguagem literária nos afeta, né? Por quê e como, né? E é isso que as figuras de linguagem tentam explicar. São 4 categorias principais, as de figuras de linguagem, e que são as figuras de palavras, são os grandes grupos, assim, ou semânticas, né, tem a ver com o significado, tem as figuras de pensamento, as figuras de sintaxe ou construção, e tem também as figuras de som e harmonia. Na aula de hoje, eu vou apresentar só as principais, assim, as que mais são exploradas na literatura, porque são muitas e o nosso tempo é bem curto, assim. Mas na internet é possível encontrar outros exemplos. E aqui eu vou trazer, sempre no cantinho aqui, todas as figuras, e aí trago um texto explicando e um exemplo, tá certo? Se tiverem questões sobre as outras que eu não apresento, o catacrese, que não é uma coisa tão comum, nem a perífrase, a gente pode trazer na próxima aula, por exemplo, para tirar dúvida, tá? Então, no grupo das figuras semânticas, nós temos uma, duas, três, quatro, cinco, seis figuras de linguagem que são as principais, assim, né? E a primeira, e é uma das mais utilizadas, é a figura semântica de comparação. Na comparação, a gente tem sempre um elemento, né, que é aproximado a outro e está sempre marcado por um conectivo, assim. E aí isso ajuda a gente a diferenciar, por exemplo, das metáforas. Na metáfora, a gente toma a comparação, né? O sistema operacional da metáfora, se a gente pode dizer assim, é o sistema é uma operação de comparação. Mas na metáfora, a gente tem dois elementos sendo aproximados e a gente não encontra um recurso linguístico para saber exatamente que isso foi feito. Está dado só na imagem, que a gente vai ver como isso está no exemplo. Enquanto que na comparação a gente vai ter um conectivo que vai ligar esses dois atributos dessas duas coisas que estão sendo comparadas, e é aí que a gente vai descobrir e diferenciar se se trata de uma comparação ou se trata de uma metáfora, tá? E aí a gente tem um exemplo aqui de comparação. Lá vão eles, lá vão. O céu arqueia como um teto de bronze infinito e quente. Então, o que a gente tem aqui de aproximado? O que vocês acham que
nesse verso aqui do poeta Olavo Bilac estão sendo comparados? Quais elementos, quais coisas no mundo que estão sendo comparadas? Vocês conseguem reconhecer? Céu e teto? Então, como um teto, sim. É, exatamente. Exatamente. O céu, né, como essa coisa que cobre, né? E aí é justamente essas duas características em comum que estão sendo aproximadas. O céu como essa coisa que cobre todo o planeta terrestre, né? O planeta Terra, e o teto como essa estrutura que cobre determinadas coisas. Né? Então, por serem coisas que cobrem outras coisas, é justamente esses atributos que estão sendo aproximados e que estão aí marcados, né, pelo conectivo como. Né? Então, sempre que a gente vê um conectivo ali unindo dois elementos, se trata sempre de uma comparação. Já no caso da metáfora, a gente vai ver que sua boca é um cadeado e meu corpo é uma fogueira. O que vocês acham que estão sendo aproximados aqui nesse verso de uma canção do Chico Buarque? Boca, corpo. Boca e corpo. Você tem algum palpite, Dana? Igual. Você acha que é boca e corpo também? Ou tá confuso esse? Está mais difícil, né? Sim, 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 está relacionado. Ó, vamos lá. Aqui, né, a gente tem alguns elementos que sugerem um certo conteúdo erótico, né? Sua boca, né? A boca de alguém e o corpo. Então tem algo a ver com o corpo, né? E aí isso pode indicar um conteúdo erótico, né? E aí o eu lírico, né, que é essa voz aí do poeta, está falando que a boca da outra pessoa é um cadeado, ou seja, é uma boca fechada. E aí o que a gente tem na sequência, que é o eu lírico dizendo que o meu corpo é uma fogueira. Aí a gente está vendo que tem uma comparação implícita por oposição. Olha só, o cadeado é aquilo que fecha, né? Então, é o cadeado fechando a boca, e o corpo do eu lírico, né? É aquilo que incendeia, né? Aquilo que tem uma capacidade destrutiva. Então, a gente tem uma aproximação de dois elementos opostos, né? Quanto um fecha, o outro, de alguma maneira, abre, né? Então a fogueira do corpo do lírico, de alguma maneira, ele está sugerindo que ele é capaz de abrir o cadeado que é a boca. Não é? É esse o sentido. Mas o que está sendo aproximado aqui como metáfora é a boca e o cadeado e o corpo e a fogueira. Concordam comigo? Porque Sim, a boca fechada, né? É esse o atributo ali. O cadeado fecha, né? A boca. E a boca pode estar tanto aberta, né? Quanto fechada. Então, a imagem é implícita, né? Vocês percebem isso? A boca ali está pode ter esse atributo de estar fechada, assim como o cadeado tem esse atributo de fechar alguma coisa, né? E o corpo, né? O corpo pode ser. A gente pode pensar ao contrário. O corpo, quer dizer,
vamos pensar que o corpo é quente, né? O corpo humano é quente, né? Então, e a fogueira também é quente, né? O fogo é quente. Então, são esses dois atributos que estão sendo relacionados em cada verso. Boca fechada e cadeada, né? E o corpo, que é quente, né? Por estar vivo, aproximado com o atributo de fogo ser quente também. Né? Então, são essas duas características que estão sendo comparadas e aproximadas pelos seus atributos que lhes são inerentes. Né? Então, quando a gente vai diante de uma metáfora, a gente precisa pensar nos atributos que constituem esses elementos, né? Então, o que é uma boca? A gente tem que se perguntar, né? Por que estão sendo comparados? Como assim, né? O que faz com que esses elementos estão sendo aproximados? Essa pergunta que a gente faz, né? O que constitui esse elemento? Então, é isso. Ficou confuso isso? Você Não, A segunda parte, para mim, ficou confuso. ficou confuso? A primeira tá certo, mas e meu corpo é uma fogueira, tipo, a relação entre a primeira parte da frase e a segunda, tipo, eu não tô a ver a conexão. Ah, entendi. Você entendeu a parte dos atributos, né? Eles têm atributos semelhantes. Sim. Bom, a gente está falando de duas partes do corpo, né? A boca de alguém ou outro e o corpo do eu lírico, né? A voz que está falando aí nesses versos. Eu lírico seria, tipo, a comparação ou a O eu relação? lírico, o eu lírico é a voz que fala na poesia. Uhum. Se a gente for pensar, porque a gente pode pensar nos gêneros literários, né? No gênero da poesia, a gente tem o eu lírico, o eu lírico, né? O eu de pessoa, né? Eu, pronome. E o lírico que está relativo à poesia. O Uhum. lírico vem da relação muito antiga da poesia com a música, em que a poesia era recitada junto de tocadores de liras, né, que é um instrumento de cordas. Então, essa união, assim, o eu que fala com a poesia, né? Eu falo poesia, entende? O eu lírico é o... Se a gente for pensar na prosa, por exemplo, no romance, no conto, Uhum. na, a, na crônica, a gente tem o narrador. Mas o narrador também é essa voz que fala na prosa. Então tem essa diferença. Na poesia, a gente fala em eu lírico, que é a voz que fala, e na prosa a gente tem o narrador. A gente pode ter uma aula também falando sobre os elementos que constituem a literatura para a gente conhecer um pouco dessas nomenclaturas, tá? Ficou, Uhum. ficou claro isso do eu lírico? Ficou? É o ser que fala, Sim, sim. que é diferente do autor, que é o Chico Buarque, aqui, né? O eu Uhum. lírico é a voz que fala no poema e o Chico Buarque é o autor disso, né? Então, Ou seja, tipo, seria a personagem do texto. o eu lírico pode ser pensado assim. Pode ser pensado assim. Entendi. Tá? Só para você entender. É isso. Lá em cima, na primeira, lavão. O que seria o eles nessa parte que eu não entendi? Ou é uma frase que tinha lá um contexto lá anterior que só pegou essa partezinha? O lavão, eles, lavão, que eu não fiz a conexão ainda com. Tá fora de contexto. Eu acho que é um trecho de um poema épico que reconta a história do povo português, assim. Eu acho que tem a ver com isso. Depois eu posso resgatar isso, de onde que é. Mas tem Sim. a ver com... são os personagens que estão numa empreitada heróica. Tem a ver com heróis que estão fazendo alguma coisa. E aí Uhum. ele está descrevendo, né? Eles estão indo
e aí tem um céu sobre eles, um céu de bronze, né? Um céu quente, sem fim e pesado, né? Que é essa imagem do bronze, é a imagem que o bronze produz, né? Um céu nebuloso, né? Uhum. Carregado, cheio de nuvens. É isso. Eles Sim. estão indo, apesar da adversidade que se apresenta no céu, por exemplo. É isso. Estão partindo para uma empreitada heróica. E aí o eu lírico está falando de outros personagens, está falando deles, né? Ao invés de si, que é o caso aqui do Chico Buarque, a letra da canção. E aí a gente pode pensar nos atributos, de novo, aqui, para pensar qual que seria o sentido geral desses versos, né? Sua boca, né? Sua boca fechada, ele está comparando, né? Sua boca é fechada e o meu corpo é, é um fogo ardente, né? O fogo, ele tem esse atributo de destruição, né? Se a gente incendeia alguma coisa, ele, ele se alastra, né? Então, esse se alastrar, né? O fogo tem um outro atributo, né? De consumir alguma coisa, ou seja, destruir, a gente pode pensar assim, mas a gente pode pensar que o fogo transforma também, né? Se a gente queimar um papel, o papel vai deixar de ser papel e vai virar cinza. Então, o Sim. fogo tem essa capacidade de transformação da matéria, né? Então, o fogo aqui pode ser pensado como essa imagem que modifica o estado das coisas. Ele quer modificar o quê? O eu lírico, né? Pensando Uhum. nessa relação erótica. Ele quer modificar a boca fechada do outro ser, o ser amado aqui, né? Então, ele quer transformar a boca fechada em boca aberta, por exemplo, né? Para, sei lá, uma relação erótica, como um beijo, né? Consumação de um beijo, por exemplo. Uhum. Essa é uma leitura possível, assim, desses dois versos. Te convenci, Jefferson, dessa leitura? É uma leitura possível, não é a única Sim. leitura possível. É Não, isso. pensando quando se falou da transformação, abriu melhor. É isso. Eu acho que tem mais a ver com isso, assim, de transformação. Uhum. Ou destruição do cadeado, né? A imagem do fechado. Enfim. Isso. Uma outra figura de linguagem, dentro dessa categoria das figuras de semânticas, que tem a ver com significado, é a metonímia. A metonímia, existem várias categorias dentro da metonímia, mas a ideia geral da metonímia é tomar a parte pelo todo, ou seja, um atributo de alguma coisa para fazer referência a uma coisa inteira. Assim. Aí a gente tem os casos mais clássicos, assim, que seria substituir o nome de um autor, colocar, você cita o nome de um autor para fazer referência à obra, né? Alguém dizer, toquei Chopin, uma peça de Chopin, a pessoa quer dizer que, na verdade, ela tocou uma peça, né? Uma sinfonia do músico erudito Chopin, né? Então, toma uma parte, né, do todo. O todo seria a obra, né? E Uhum. a parte, né, seria o Chopin, que é o autor da obra. Então, o processo de metonímia é tomar uma característica de uma coisa mais abrangente. Uma outra maneira de perceber, de construir uma metonímia, ou de um outro exemplo para verificar que existe uma metonímia, é tomar do abstrato pelo concreto.
aqui a gente tem, acho que é uma citação de um versículo bíblico, né? A fé remove montanhas. Aqui, né, a gente tem uma imagem que define o conceito de fé, né? Então, a fé é algo abstrato, e aí, para dizer de uma coisa que é quase indefinível, né? Que é uma coisa completamente abstrata, o processo de metonímia toma uma imagem concreta no mundo para definir uma ideia que é completamente abstrata. Então, a fé remove montanhas. Então, o abstrato operando na concretude do mundo, né? A fé como abstrato e as montanhas como algo concreto no mundo. Seria isso. Uma outra maneira existente de metonímia é tomar o símbolo pelo objeto significado. Aí o exemplo que a gente tem é: as chaminés serão substituídas pelo verde. Eu acho que esse exemplo aqui clarifica mais a ideia do abstrato pelo concreto. Por quê? A gente está aqui nessa, a gente tem como símbolo as chaminés e o verde, né? A gente tem dois símbolos aqui para falar de um significado real. Vocês conseguem perceber isso que eu estou falando? Ou está muito abstrato? Tá muito abstrato. Tá muito abstrato. Tá? Vocês conseguiriam traduzir esse Eu não sei o que é chaminés. chaminé? Chaminé é uma estrutura pela qual processos que Jefferson, que é da engenharia, talvez possa definir melhor que eu, na verdade. Você tem Não, pode falar. Pode falar? Pode. Chaminé é uma estrutura, não é? Que sempre vem, a última etapa assim, de processos em indústrias, por exemplo, que trabalham com processos de queima de alguma coisa. Então, se queima alguma coisa, logo produz fumaça. E a chaminé é esse tubo ou qualquer outra estrutura que joga para fora de uma indústria, de uma casa, essa fumaça produzida pelo processo de combustão de alguma coisa, esse processo de queima. Então, a estrutura, assim, é a chaminé por onde a história lá do Papai Noel, né? O Papai Noel é a chaminé, por onde sai a fumaça nas fábricas, é isso, é essa estrutura. Una chimenea em espanhol, acho. Chimenea. É isso. Entendi. Isso. Obrigada. Imagina. Então, o que a gente tem, então, né? A chaminés é o símbolo é o símbolo da indústria, né? A chaminé é esse símbolo visível do processo de queima de alguma coisa. E aí está dizendo que as chaminés serão substituídas pelo verde. Então, tem um processo aí de substituição. Então, a gente vai substituir a chaminés ou a indústria, né? A chaminé está funcionando como a parte, né, do todo, e o todo é a indústria, né? A indústria será substituída pelo verde. Aí no verde a gente tem um outro símbolo. O verde aqui, né, pensando no significado completo dessa frase, ele está significando a natureza, está significando a floresta, não é? Conseguem ver isso? Então, a floresta vai substituir a indústria, né? Pensando aí no longo processo de industrialização do mundo, né, em que a natureza precisou ser destruída para o sistema econômico se consolidar, para que as tecnologias fossem desenvolvidas. Aqui nessa frase a gente tem duas imagens simbólicas, né? O símbolo funciona assim. Ele condensa, né? Ele une várias ideias de uma coisa no mundo numa imagem só, né? Mas seria numa imagem pejorativa, no caso. Você acha que é pejorativo substituir a indústria pela natureza?
Peraí. As chaminés serão substituídas pelo verde. Ah, sim, é o sim, tem o futuro por aí. Tá bom. Não, É, é não, o contrário. eu pensei errado, é porque eu fiz o processor invertido. Você pensou o contrário, né? Porque se Sim. tivesse, por exemplo, o verde Uhum, está sendo substituído pelas chaminés. isso. Aí sim, Uhum, seria uma crítica à indústria, né? Mas sim, aqui não deixa de ser, né? Porque se, se há uma necessidade de substituir as chaminés pelo verde, é porque as chaminés estão matando o verde. matando verde. É isso. Ficou mais claro agora essa ideia de símbolo pelo objeto na Ficou. metonímia? Mas a ideia é isso. Uhum, Existe uma relação de continuidade, né, uma relação próxima ali entre a coisa, a parte de uma coisa que está sendo usada no contexto literário para dizer de uma coisa maior, mais abrangente, tá? sim. Eu posso procurar por mais exemplos também para isso ficar mais claro. No caso, o primeiro ficou um pouquinho também que eu não entendi muito bem. O Chopin, agora pesquisei Chopin, que era um pianista, Isso. toquei Chopin. Toquei seria do verbo tocar. Mas o significado lá em cima, tipo assim, do autor para a obra, assim, não entendi. Tá, vamos lá. Tocar do verbo, né? Sim. Tocar um instrumento musical. Ah, sim. É isso. Então, aí o que acontece? Na metonímia, a gente tem a substituição de uma ideia Uhum. abrangente por uma ideia menor, uma parte menor dessa coisa toda. Tocar aqui, né, não faz nenhum sentido que eu toquei A Chopin. personagem. Chopin é uma pessoa, Entendi. como tocar Chopin, Aham, entendi. concorda? E Sim. aí o processo de metonímia eu quero dizer que eu toco uma Obra peça do. de Chopin. Entendi agora. Aí a metonímia, aí ela pega o nome do Chopin para dizer, Uhum. olha, toquei uma peça do Chopin. Então, é substituição aí, de um Sim. termo por outro, para significar uma coisa mais abrangente. Uhum. Chopin significa, aqui nesse contexto, é, a uma peça do Chopin, né? Porque não existe tocar Uhum. Chopin. Chopin já morreu. Sim, sim. Não Aham. existe tocar. Uma outra que é muito comum é tomar a marca pelo produto. Por exemplo, tomei Coca-Cola, tomei, né, a bebida Uhum. Coca-Cola. Não Uhum. significa que eu tomei. Coca-Cola é empresa, né? Uhum. É empresa que produz o refrigerante. É ambivalente, na verdade, porque pode ser tanto tomei a bebida. Não, a bebida é sabor cola, né? Uhum. Lá é isso. Tomei Coca-Cola é o processo metonímico, porque você toma a marca, que é muito famosa no mundo inteiro, pelo produto, né? Você quer Uhum. dizer que você está falando do refrigerante produzido pela Coca-Cola, e aí, para reduzir, né, você substitui um termo por outro. Uhum. Eu tomei Coca-Cola, isso não tem significado, não faz sentido, né? Sim. Não tomei empresa. Como é que alguém toma uma empresa? É possível tomar a bebida produzida pela empresa. Então, a metonímia é esse processo de substituição de uma coisa menor por uma coisa mais abrangente. Ou o contrário, né? Mas é sempre uma parte. É isso, é sempre uma parte de uma coisa maior. Nesse sentido, me toquei caberia, né? Ah, no sentido de. Tipo, Aí não é uma. sendo que eu dei, o meu olho abriu em relação a tal coisa. Tipo assim, me toquei que tal coisa aconteceu. Mas só que tocar-me
Seria, tipo assim, não seria eu toquei em mim. Seria meu olho abriu em alguma coisa, não? Eu acho que eu não entendi bem. Acho que tem uma fala aqui em português. Jefferson, você percebeu que o carro do professor estava estacionado no lugar errado? Ah, me toquei disso, não? Ah, entendi, entendi. Entendeu? É um outro significado, né? É isso. Tem o tocar, que é executar Uhum, instrumento musical, né? Se eu pego um instrumento, tem esse sentido de tocar uma canção no instrumento, mas tem esse uhum, sentido de contato, né? Eu tô com esse vidro de cola, eu uhum, toquei, né? É isso. Tem esses dois sentidos. E aí tem o sentido dessa expressão, né? Se eu percebo algo, se eu finalmente. Tem uma outra expressão que é caiu a ficha. uhum, Enfim, eu entendi o que aconteceu, né? uhum, Tem esses três sentidos, né? Me toquei, né? Agora me toquei que eu errei com fulano de tal. Agora me uhum, toquei que aconteceu, que foi isso que aconteceu, na verdade. Eu tinha entendido errado. Tem esses três sentidos. uhum. Só da palavra tocar. É, é. Não tinha me atentado para isso. Acho que é só mesmo falantes de outras línguas para perceber especificidades na outra língua, né? Ah, Você sim, é alfabetizado em francês, Jefferson? sim. É, Francês e crioulo. e crioulo? Crioulo haitiano. Uhum. Então, é só quando tem um encontro de línguas que a gente percebe diferença. Mas que bom que você perguntou isso. Uhum. Tem essas diferenças mesmo. É, Ai, o tempo passa tão rápido, gente. Passar mesmo. A nossa aula já devia encerrar, assim. Acho que depois disso só vai ser pausa, né? Aí vocês voltam na próxima aula. Eu vou É, fazer o seguinte: a nossa próxima aula, deixa eu ver esse dia que está marcada. Está marcada para o dia 11/5, só no mês que vem. E aí a gente pode retomar esse conteúdo da aula de hoje e eu vou publicar lá no grupo, aí vocês podem já ir lendo e se tiverem alguma dúvida, vocês trazem na próxima aula. E aí fica até mais dinâmico também a aula. E aí no uhum. final também tem uns exercícios, se quiserem ir fazendo por conta própria, e aí é bom que vocês trazem dúvidas também. Tem três questões, não, quatro. Podemos resolver E pelo menos um? tentem. Oi? Podemos resolver pelo menos um agora? Uma questão, no Pelo caso. menos um? Podemos sim. Vamos lá, com essa primeira aqui. Eu tô preocupada com o tempo de vocês. Tá tudo certo? A gente ficar mais uns 15 minutinhos assim, em aula? Você já tem que ir? Pra mim tá de boa, não sei pra Dana. Podia ser a questão, na Tá, questão. tá bom. Tá. Essa questão aqui é uma questão mais geral, então a gente consegue resolver sem pensar cada figura de linguagem. Vamos lá, Uhum. então. Dana, quer ler para mim, por favor, o texto? Cidade grande, que beleza, Montes Claros, como cresceu Montes Claros, quanta indústria em Montes Claros. Montes Claros cresceu tanto, ficou urbe tão notória, prima rica do Rio de Janeiro, que já tem 5 favelas, por enquanto, e mais promete. Carlos Drummond de Andrade. Obrigada. Esse é um poema, né, do poeta mineiro Carlos Drummond de Andrade. E aí a gente tem essa questão no Enem, que caiu no ano de 2004, que fala assim: entre os recursos expressivos empregados no texto,
destaca-se a. Então o que a questão quer saber, né? Qual que é o recurso que diferencia esse texto enquanto literário de outros textos comunicativos, por exemplo, né? E aí as questões vão dizer, metalinguagem, que consiste em fazer a linguagem referir-se à própria linguagem. B, intertextualidade, na qual o texto retoma e reelabora outros textos. C, ironia, que consiste em se dizer o contrário do que se pensa com intenção crítica. D, denotação, caracterizada pelo uso das palavras em seu sentido próprio e objetivo. E, presopopeia, que consiste em personificar coisas inanimadas, atribuindo-lhes vida. Alguém tem algum palpite, assim? A C eu ia eliminar já. Não tem ironia nenhuma, eu acho. A C eu ia eliminar, mas acho que consistia em fazer a própria linguagem. Acho que eu ia pela A, pela... Assim, tá falando Montes Claros, Montes Claros, Montes Claros. Aí, intertextualidade, eu não sei qual que é muito, mas o que, assim, de chute mesmo, sem saber a resposta certa, eu ia pela A. Dana, você tem algum palpite? Eu acho que Tipo assim, desculpa, viu, Dado? De metáfora, acho que tá usando muita, assim, as palavras nesse contexto dá um sentido para, assim, tem um sentido mas não ficou claro, mas você tem que abrir mais para entender o que está sendo falado. Pode continuar, Dan. Desculpa. não sei, estou pensando que A ou D. Não sei se estou certa na D. Denotação caracterizada pelo uso das palavras em seu sentido próprio e objetivo. Não sei se estou errada, mas A também. Aquelas duas, não sei. Tá, vamos fazer um exercício assim. Quando uma questão pede uma coisa no texto e a gente tem alternativas, né, para escolher, o nosso exercício precisa ser sempre assim. Se eu acho que é uma alternativa, eu preciso perguntar para o texto. Por que eu acho que essa alternativa está certa? E aí eu vou tentar fazer um exercício de justificar no texto, usando palavras do texto, usando as imagens que o texto sugere para justificar a minha resposta. Vamos tentar fazer esse exercício? Jefferson, você acha que é a letra A, né? Sim. Você consegue localizar aí no poema do Carlos Drummond como que justifica, por que se justifica o seu palpite? Deixa eu ver. É porque acho que abrangeu muita coisa em relação ao local. Tipo assim, que beleza, Montes Claros. Como cresceu Montes Claros, crescimento. Quantas indústrias em Montes Claros? Montes Claros cresceu tanto. Ficou nesse sentido de enfatizar o Montes Claros em, tipo assim, numa beleza e num crescimento industrial. Eu acho assim. E ficou urbe tão notória que eu não entendi. Urbe, nem notório. Urbe é um termo em latim para cidade. Uhum. A cidade ficou notória. Isso. Entendi.
Primarica, tá? Já que... Aí, o restante não teria uma justificativa, mas a minha opção seria baseado nas 4 primeiras linhas. Tá. Dana, você conseguiria fazer o exercício de explicar com o próprio texto o seu palpite na alternativa certa? Eu estava pensando A ou D, denotação caracterizada pelo uso das palavras em seu próprio sentido, próprio e objetivo. Está falando que Monte Claros cresceu, é bonito, Ah! cresceu, ya es notorio, creció en cuanto a población también, 5 favelas, que promete, então, palavras em seu sentido próprio e objetivo. Eu tenho Acho que mais por uma isso, palpite. mas não sei. Ainda estou indecisa. E por que você acha você está em dúvida com a A também, né? Por que seria metalinguagem? Deixa eu ver. Não, porque não está falando como uma metáfora, como para comparar, está falando algo certo, algo real, não sei como explicar. Tá. Acho que a resposta certa é a C. Por que Porque, você acha isso? porque agora que eu entendi lendo a segunda parte bem, Hum, porque numa parte, na primeira, tá levantando Montes Claros e ironizando as favelas do Rio de Janeiro. Acho Sim, que é isso. é, Acho é, que é isso. não pode ser metalinguagem. Vamos Hum, lá, eliminando as questões. Não pode ser metalinguagem, porque quando o recurso expressivo de metalinguagem é usado, o texto fala do próprio texto. Se ele estivesse falando do próprio texto, ele traria um tema e falaria do próprio tema. Não é isso hum, que está acontecendo, né? O tema é cidade grande. E aí a sim. gente descobre que a cidade grande é Montes Claros. Então, não é um texto que fala sobre o próprio texto, nem um tema que fala sobre o próprio tema, entende? A metalinguagem é isso. Meta é aquilo que volta para si mesmo. Então, não é Uhum, linguagem falando de si mesmo. Se fosse um texto que estivesse falando do próprio texto, por exemplo, isso seria a metalinguagem. Não pode ser intertextualidade também, porque não retoma outros textos, não está fazendo referência a um texto que não é o próprio texto. Porque o uhum, intertexto é isso, é um texto que estabelece uma relação com outros textos que tem no mundo, né? Então, não é intertextualidade também. uhum, Vamos guardar a ironia. Não pode ser denotação também, porque aqui o próprio comando da questão fala de recurso expressivo. Recurso expressivo está ligado ao sentido conotativo. Lembra que eu falei disso no início da aula? uhum, Conotativo é o sentido que é contrário ao sentido denotativo. O sentido denotativo é o sentido que define, é o sentido que uhum, dá o sim. sentido de dicionário. Lembram que eu falei isso na aula? Se aqui tivesse, por exemplo, cidade grande, o título, definindo o que é uma cidade grande, aí sim. Mas não, ele está falando de Montes Claros e os processos de transformação da cidade, né? Então, não está definindo o que é cidade grande. Se estivesse definindo, cidade grande é a cidade que é marcada pelo crescimento industrial e etc e tal. Mas não é isso que ele está fazendo, né? Não está dando um sentido objetivo, está dando um sentido expressivo, usando o exemplo de Montes Claros. E prosopopeia não pode ser também, porque prosopopeia é uma figura de linguagem. É uma figura de linguagem que torna seres inanimados, ou seja, seres sem vida, em seres com vida.
Entendem isso? E aí a gente fica com ironia, porque ele está contradizendo, né? Ele está dizendo uma coisa, querendo dizer outra. Sim. Está falando aqui. E aí é essa divisão aí que você fez muito corretamente, Jefferson. Na primeira parte aqui. Que beleza, Montes Claros! Como cresceu Montes Claros! Quanta indústria em Montes Claros! E aí, ponto. Montes Claros cresceu tanto, ficou urbe, cidade tão notória, prima rica do Rio de Janeiro, que já tem 5 favelas por enquanto e mais promete. A gente Isso tem que uma. me chamou a atenção, é o que mais promete. Então, Uhum. é aqui que está condensado a ironia completa do texto, né? Porque a imagem de crescimento, né? Ela está seguida pela ideia de pobreza, né? Sim, Crescimento, desenvolvimento, progresso na cidade grande, está ali conflitando com a ideia de pobreza, que é a cidade habitada, né, ou construída, ou permeada ali no seu entorno por favelas, né, que é o sim. símbolo máximo da pobreza, né? Então, e aí quando ele fala, por enquanto, tem só 5 favelas, por enquanto, né? Vai ter mais. Vai ter mais, é exatamente isso. E aí ele está fazendo uma crítica ao progresso, né? O progresso que está simbolizado, né? Que aí aqui tem um recurso de metonímia, né? A indústria como como parte de todo um avanço do desenvolvimento, como ideia de desenvolvimento. Então, a indústria é o símbolo para o desenvolvimento. Aí a gente pode perceber outros manejos aí da linguagem, né? A gente tem essa imagem de metonímica, né? Que é a parte da indústria para o todo do progresso, e a gente tem uma relação também metafórica, né? Que é justamente ou comparativa, né? A gente está comparando Montes Claros com a cidade do Rio de Janeiro. Em questão de turística e tal, tipo assim, quando eu falar o que mais promete, aí, de tanto que subiu para cima, assim, colocou Montes Claros em ênfase, só que por mais que Montes Claros poderia estar crescendo e por mais que o Rio de Janeiro está tendo esses problemas assim, mas vai ser aquela cidade de vista turística que sempre vai ficar no olhar, no topo, no topo. Por mais que tenha outra cidade que merece estar no lugar do Rio de Janeiro. É isso que eu entendi no final, é o que mais promete. Tipo assim, por mais que tenha todo esse problema, mas é a cidade que mais tem ênfase. É isso que eu achei. Na verdade, Jefferson, é o contrário, porque ele está comparando, né, uma cidade que cresce muito economicamente, mas que tem problemas, que é o problema da desigualdade social, que forma as favelas, né, pessoas que moram em casas não com muito pouco conforto, amontoadas, pouco espaço, né? Que são Uhum. obrigadas a procurar moradias que não oferecem conforto, né? Então, ele está comparando assim os extremos. Montes Claros, né? Uma cidade que está avançando num progresso, mas ela logo vai ter favelas, assim como o Rio de Janeiro, né? Que é uma cidade Sim. grande, é uma Uhum. cidade cartão postal do Brasil, mas que é tão famosa pela sua beleza, só que essa beleza esconde a sua contradição, que é a desigualdade social que está nas favelas, né? Então, esse jogo que o poeta está Uhum. fazendo, assim. É bonita a cidade, tem desenvolvimento, mas tem pobreza, né? É essa Sim. contradição. E aí a ironia tá. Já tem 5 favelas. É o tom de quase
ele está parecendo que elogia alguma coisa, mas na verdade ele está dizendo o contrário, que é justamente essa ideia da ironia, né? Por enquanto, e já tem 5 favelas, como se ele estivesse dizendo, e já tem 5 indústrias, mas não são 5 indústrias, são 5 favelas, são 5 comunidades de pobreza, né? Por enquanto. E mais promete. Promete o quê? Mais favela, né? Não é sim, entendi. não promete mais indústria, não promete mais beleza, promete mais favelas. É justamente isso, é a ironia, é esse recurso expressivo usado na vida cotidiana, né? As pessoas. A gente pode ser irônico, né? A gente diz uma coisa querendo dizer outra, e aí faz com que a gente esforce um pouco mais para entender o real significado daquilo, né? É uma maneira de não dizer assim diretamente alguma coisa. Você usa o recurso irônico, né? Para dizer uma coisa parecendo que diz outra, né? Então parece que o poema elogia Montes Claros, mas na verdade ele está criticando Montes Claros, né? Na contradição aí do desenvolvimento que produz pobreza, né? É justamente isso. Sim. Alguma dúvida sobre isso? Assim, vocês concordam que é ironia? Dana, que estava achando que era metalinguagem ou sentido denotativo, ficou claro por que não é metalinguagem, porque não é denotativo? Sim, ficou claro. Eu acho que faltei mais em interpretação do texto. Tenho que interpretar melhor. Fazer mais perguntas para o texto, né? Estabelecer relação, assim, como o Jefferson fez, ele conseguiu reparar que numa primeira parte do texto tinha uma ideia, né? A ideia de elevar, não é, a cidade, elogiar, mas na segunda parte, mas como assim, né? Cresceu tanto, mas tem favela? Como assim, né? Esse jogo, assim, que está ali na entrelinha, está ali oculto. E aí o exercício de interpretação é isso. Ler quantas vezes for necessário para entender o que está ali nas entrelinhas, entre uma linha e outra, ali sendo dito. É isso. A gente vai tentar fazer vários exercícios assim que nos ajudem a criar ferramentas, porque quando a gente está interpretando o texto, a gente vai, quanto mais a gente lê texto, a gente vai criando ferramentas para interpretar todos os textos, né, que a gente vier a ler na vida. Então é isso, gente. Eu agradeço a presença de vocês. Espero vocês na próxima aula. Eu vou enviar o material lá no nosso grupo do WhatsApp. E aí, se quiserem fazendo a leitura das outras figuras de linguagem, tiverem dúvida, tentarem resolver os outros exercícios, sem olhar a cola do gabarito, eu aconselho muito. E aí a gente se encontra no dia 11 de maio, tá certo? Tá certo. Tá bom, tá certo. Foi um prazer ter essa aula com vocês. Então, até breve. Qualquer dúvida, podem me procurar no WhatsApp, tá certo? Tá certo, professor. Obrigada pela presença. Bons estudos. Obrigada a você. Boa tarde. Boa tarde.